Nessa noite nós daremos início a uma série de mensagens sobre família. Tradicionalmente, no mês de maio, as igrejas batistas pensam sobre essa temática família. E como nós temos tratado de algumas questões sempre relacionadas à saúde este ano, esse é um dos nossos focos. Isso é uma das nossas áreas principais do nosso planejamento, é pensarmos na igreja como uma comunidade saudável de todas as formas, saudável fisicamente, saudável espiritualmente, saudável emocionalmente. Então nós também propusemos trabalhar sobre essa temática, família emocionalmente saudável. E o que nós vamos ver aqui, a partir de hoje, nos domingos seguintes deste mês de maio, são enfermidades que têm atingido modernamente as nossas famílias. Neste tempo que vivemos, com todo o acesso à informação, com todo o aparato tecnológico que nós temos acesso, o celular na palma da mão, mesmo das nossas crianças, tudo isso sugere que a gente esteja vivendo dias de maior qualidade de vida. Nós temos hoje acesso, a nossa geração tem acesso a coisas, a recursos que as gerações anteriores não tiveram. Aquilo que se tinha carestia, hoje está em abundância nas nossas mãos e nas nossas casas. Mas também há um movimento contrário, porque se antes raramente ouvíamos falar em doenças emocionais, agora, sobretudo depois desse tempo de pandemia, as doenças emocionais passaram a atingir cada vez mais de perto as nossas casas e as nossas famílias. Muito raro hoje você não conhecer alguém ou alguma família que sofre com depressão, com um transtorno de ansiedade, com outras doenças as mais diversas. E todo esse adoecimento das nossas emoções nos levam muitas vezes a transmitir essa falta de saúde interior dentro de casa, no seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa, no relacionamento com os seus irmãos, no relacionamento com seus pais, no relacionamento com seus filhos, no ambiente familiar. Algumas coisas podem ser sugestivas, algumas situações podem ser sugestivas de que a sua família pode estar passando por uma enfermidade emocional. Pensa comigo em algumas situações. Um casal que sai, depois de tanto tempo, sai para ir na pizzaria comer uma pizza. Depois de tantos anos, você sai com sua esposa, só você e sua esposa, para ir na pizzaria. Pede uma pizza e enquanto eles demoram, um olha para a cara do outro e o marido diz: "Pois é." E a esposa olha para ele e diz: "Pois é." Não tem assunto, não tem conversa. Como pode isso? É um sintoma de que tem alguma coisa errada. Se não tem o diálogo, se não tem um diálogo profundo, se não tem um assunto, então tem alguma coisa errada aí. É um sintoma de que existe uma doença emocional. Agora pensa também, numa casa onde há muito diálogo, muita conversa, mas a conversa que tem ali é simplesmente um acusando o outro dos problemas, dos defeitos, das culpas, um apontando o dedo para o outro em todo instante. Não é saudável também. Tem diálogo? Tem, mas na base só de troca de acusações, tem alguma coisa errada aí. Assim como parece sugestivo
que uma esposa ou um esposo desista do seu relacionamento, do seu casamento, da sua relação com o seu marido ou com a sua esposa, porque acha que ele não tem mais jeito. Também não é saudável. Também não é saudável, não é um sintoma de saúde, quando você sonha em fazer um encontro familiar, um encontro com toda a sua família, e de repente fica esbarrando naquele negócio de que o tio fulano de tal não fala com a tia ciclana, e aí você não pode deixar os dois no mesmo lugar, você tem que separar eles da festa, e quando um quer ir, o outro não quer ir, faz aquela bagunça, e você não consegue realizar aquele tão sonhado encontro de família, porque pessoas não conversam, não se comunicam e não gostam de estar no mesmo ambiente que as outras. Olha que triste. Falta de relacionamento dentro da própria casa. Assim como não é saudável o homem da casa que pega para si o título de chefe da família, que pensa que liderar a sua família é simplesmente dar ordens para sua esposa e para os seus filhos, e eles que se virem para obedecer. Afinal de contas, ele é o chefe da família. Todas essas situações são situações de doença emocional na nossa casa, na nossa família. Todas elas. E ainda poderíamos dar muitos e muitos exemplos. Mas nessa noite eu queria tratar com você sobre um tema específico. E eu quero tratar disso a partir do que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13. Que é um dos textos talvez mais conhecidos da Bíblia, ao lado do Salmo 23 e de João 3,16. 1 Coríntios capítulo 13, abre a sua Bíblia aí, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Primeiros Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler versículos 1, versículo 2 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aqui na projeção, ou alguém do seu lado pode te oferecer uma Bíblia, mas acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os ministérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Esses 3 versículos encontram aqui, Paulo nos transmite algumas verdades que são básicas para a nossa vida. A primeira coisa que Paulo nos ensina é que, mesmo que você fale palavras ou línguas dos homens e dos anjos, mesmo que você tenha o melhor linguajar do mundo, mesmo que você seja um poeta nas escolhas das palavras que você vai dizer, se você não tiver amor, nenhuma das suas palavras fará sentido. Será como o metal que soa, ou como um prato que retine, será um barulho ensurdecedor, aquele barulho que incomoda, sabe? Paulo está dizendo que a gente não transmite amor pela beleza das nossas palavras. Antes, nós transmitimos amor além das palavras que falamos.
Se não tiver amor, não faz sentido. Segunda coisa que nós vemos aqui no versículo 2. Paulo diz: e mesmo que eu tivesse o dom de profecia, que eu tivesse uma função de profeta, e conhecesse todos os mistérios, ou seja, eu tivesse todo o conhecimento, tudo que eu pudesse adquirir de conhecimento na minha mente, na minha cabeça, e mesmo se eu tivesse um poder na fé tão grande, que eu dissesse às montanhas para elas se moverem e elas obedecessem, se eu não tiver amor, eu não seria nada. Eu não seria nada. Às vezes nós consideramos aquilo que nós somos, aquilo que nós chegamos a conhecer, e aí a gente vai pensando que quanto mais conhecimento, quanto mais diplomas nós temos para colocar na nossa parede, melhor preparados para a vida, melhor preparados para as circunstâncias. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que alcançar uma posição, alcançar um conhecimento elevado, ou um poder elevado, nada disso faz diferença se você não comunicar amor. Se você não tiver amor, você não passa de nada. Terceira coisa que o apóstolo Paulo diz: não tem sentido se não tiver amor. Não é nada se não tiver amor. E no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, entregasse o meu corpo para ser queimado, toda a sua entrega, toda a sua doação, não teria nenhum valor, nada de valor, se não tiver amor. Não tem valor, não é nada, e não tem sentido. E quando a gente pensa em família, a gente pensa logo de que a família é o lugar onde a gente experimenta o quê? O amor. É na família, com o papai e mamãe, que nós experimentamos a primeira relação amorosa da nossa vida. O nosso primeiro encontro, nosso primeiro cuidado, é tudo dentro de casa, é tudo na família, é com o papai e com a mamãe. Mas logo quando nós saímos de casa, nos unimos à nossa esposa, ao nosso esposo, então a nossa relação de amor passa a ser ali no casal, na nova família que surge. Seja qual for o seu caso, a sua família precisa um lugar em que se vive o amor, senão nada terá sentido, senão ela não será nada, e senão ela não terá nenhum valor. A base da afeição dentro de casa é a família. E aí por que a gente então chega em situações de que existe gente emocionalmente doente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e às vezes nós mesmos estamos passando por esta fase? É simples. É porque nós falhamos na forma com que nós transmitimos essa mensagem amorosa. Nós falhamos em amar e em transmitir essa mensagem de amor às pessoas. Às vezes por falta de amor, e eu quero crer que esse não seja o caso de ninguém aqui, porque eu quero partir do princípio de que você ama os seus filhos, de que você ama a sua esposa, de que você ama os seus irmãos, de que você ama os seus avós, a sua família como um todo. Mas o segundo caso é que muitas vezes o problema está em quem não consegue transmitir o seu amor, a sua mensagem amorosa. Ele não tem essa habilidade. Falta-lhe essa habilidade de transmitir o seu amor. E em outros casos, o problema está no receptor. A pessoa está tão fechada que ela não consegue sentir o amor
que é direcionado, é que é comunicado a ela.